tem outras horas que são a custos menores, né? O acompanhamento do consultor, no caso vou estar acompanhando vocês nas reuniões para pensar o núcleo e também para pensar a gestão de vocês, né? Fortalecer o negócio de vocês, não só a iniciativa do núcleo, que é uma iniciativa conjunta, mas também pensar, né, identificar o que vocês estão fazendo aí na automecânica em termos de gestão, e aí, uma vez identificado, atuar para fortalecer aquilo que vocês estão oferecendo aí de oportunidades de melhoria, né? Além disso, tem outras oportunidades, como participação em feiras e missões empresariais. A gente tem um outro núcleo que eu também acompanho, que é o do Moveleiro. Eles estão numa feira lá no Rio Grande do Sul. É uma iniciativa também jovem, a gente começou alguns meses atrás, e eles já estão bem unidos, extraindo alguns valores dessa iniciativa conjunta. Foram lá visitar uma feira importante para eles no Rio Grande do Sul, para trazer uma série de novidades aí para o setor. E isso a gente também vai replicar aqui com vocês, né? Além disso, né, os ganhos de fazer marketing de rede, networking, né, vocês vão estar se relacionando, identificando oportunidades de trabalho conjunto, vendo o que a outra empresa está fazendo, né, se inspirando em outras práticas de gestão e, consequentemente, vão estar fortalecendo o segmento. A gente também pode visitar a prefeitura, entregar petições lá para o secretário de Indústria e Comércio, coisa que a gente já fez com o núcleo moveleiro, né? E vocês ainda têm a vantagem de recolher ISS, que é um tributo municipal, né? Ou seja, vocês contribuem aí com a manutenção do poder público local, então a gente pode ir lá peticionar, né? Fazer parte da política pública, levar nossas sugestões. E aí, na noite de hoje, para marcar essa iniciativa, o Ricardo vai trazer várias dicas aí muito legais sobre marketing para automecânicas, e um case, né, onde ele participou de uma intervenção lá numa mecânica, lá em Santa Catarina, onde ele mora, e para que vocês também possam, né, se espelhar lá o que está acontecendo e poder, amanhã mesmo, estar alterando algumas coisas aí na oficina de vocês. Ao final, a gente vai ter, né, uma sessão aí de perguntas e respostas, então, à medida que ele for falando, se vocês tiverem alguma dúvida, vou pedir para vocês anotarem, que daí no final a gente vai ter esse momento, né? E depois ele sanar as dúvidas de vocês, a Suelen, que é a coordenadora do Empreender, que é a iniciativa que está coordenando todos os núcleos, tem outros núcleos, além desse que a gente está iniciando e do moveleiro que eu comentei, e ela daí também vai trazer algumas outras novidades para a gente, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, incluindo o Ricardo. Está com você, Ricardo. Boa noite a todos vocês. Antes de tudo, eu quero agradecer ao convite do MERV e da CIAP, né? Do SEBRAE e da CIAP. Eu vou buscar colaborar com vocês no sentido de compartilhar toda a experiência que eu tenho, tanto de marketing, design e também, principalmente, minha experiência na parte de automecânica. Pessoal, eu só vou tirar aqui por causa que tem algumas áreas aqui que eu vou acabar utilizando no layout e daí acaba ficando melhor. Então tá. Então, assim, para começo de conversa, eu tenho já mais ou menos uns 15 anos de experiência na área de marketing, design, né? Eu tenho uma empresa de design estratégico, conforme alguns já receberam o vídeo que eu falava, né? De convite para essa palestra de hoje. E o meu sogro ele tem uma oficina mecânica já há mais de 30 anos. Eu vendo a oficina dele, eu percebi que tinha muito potencial, mas não estava sendo trabalhado, né? Então, eu conversei com ele, falei, poxa, vamos fazer um trabalho diferenciado, vamos fazer uma coisa bacana, né? E ele me deu a oportunidade de trabalhar junto com ele em prol de desenvolver um projeto que melhorasse a imagem da empresa dele. Lógico, a gente teve que fazer um trabalho muito mais aprofundado que simplesmente o marketing, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, mas o que realçou mesmo a empresa foi o trabalho de marketing. Para isso, eu tive que entender um pouco do cenário
né, o cenário das automecânicas, porque como eu não sou da área de mecânica, mas eu sou da área de marketing, design, eu tinha que entender como que funciona, né? Então, o que dá para perceber? Que o mercado está cada vez mais tecnológico, a concorrência ainda tem um foco muito grande no preço e não na qualidade. Não sei como que é o mercado de vocês aí, mas aqui o mercado que a gente analisou, o foco é realmente ainda no preço, então anuncia-se muito preço. A falta de mão de obra qualificada. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente precisa de contratar alguém para poder trabalhar em cima de um carro híbrido ou um carro, não digo elétrico, porque ainda não tem tantos carros elétricos, mas um carro híbrido já se torna um carro mais complicado a gente estar trabalhando e tal. Então, às vezes você não consegue encontrar aquele mecânico que tem essa especialidade, que tem esse know-how ainda, né? Então é bem complicado, porque a gente sabe que isso aí está sendo uma demanda que está crescendo a cada dia. A gente tem muitas oficinas que são fundo de quintal. O que acontece? Esse, essa oficina que é fundo de quintal, não necessariamente ele seja teu concorrente, mas às vezes acaba atrapalhando o mercado, porque acaba jogando o preço lá embaixo, ou então oferecendo um serviço de baixa qualidade e acaba dando uma imagem para o mercado que acaba interferindo no negócio de todo mundo, né? A internet está interferindo cada vez mais no atendimento. Igual eu estava falando um pouquinho antes do início da palestra, o que acontece muitas vezes, o que é? Chega o cliente, ele já chega com pré-diagnóstico. Por causa que eu vi no Google tal coisa, né? Vi no Google que, por exemplo, teve um caso aqui na oficina que chegou um cliente que estava com a direção travada, né? Travada, bem dura. E aí, meu sogro, no caso, que é o mecânico-chefe, perguntou para o cliente: o que houve no seu carro? Estou com tal coisa. Tal coisa, mas o que é? Não soube explicar direito. E aí, a hora que foram abrir o carro, viram um pó branco em cima do carro, ali perto do motor ali, e perguntaram para ele o que era aquilo. Ele falou que era farinha de trigo. Farinha de trigo para quê? Ele disse que colocava a farinha de trigo dentro do óleo da direção hidráulica, para ficar mais leve. Que ele tinha visto na internet, isso funcionava e não sei o quê. Por fim, o meu sogro teve que fazer um trabalho bem grande ali para poder arrumar o problema que o cliente fez, porque ele viu uma informação totalmente errada na internet, né? Então, isso é só uma amostra daquilo que vocês enfrentam todo dia na mecânica, né? Então, chega lá, às vezes o carro tá fumando e o cliente está batendo perna que não é aquele problema que você está afirmando que é. Então, é fundamental você sempre estar junto com o cliente, ganhar a confiança dele para ele poder entender sobre o problema real do carro dele. Então, tá. Daí a gente também tem a questão das tendências, né? As tendências do mercado de mecânica, né? Os carros que estão chegando agora são híbridos, são carros elétricos. Então, assim, a tendência é que a gente mude a nossa frota em breve. Os funcionários estão cada vez mais preparados e cada vez mais especializados. Então, é fundamental a gente ter essa visão de que investir no pessoal é um investimento para o negócio. Então, é fundamental vocês terem essa noção que isso já não é uma tendência, isso já é uma realidade, né? Os carros elétricos. Então, quanto antes vocês começarem a investir no teu pessoal, melhor para o teu negócio. Os equipamentos estão cada vez mais tecnológicos e específicos. Então, hoje em dia, você compra scanners que são específicos para determinados modelos de carro, né? Então, não adianta você ter um scanner que vai resolver tudo. Você tem que ter, às vezes, 10, 15... Não estou exagerando, mas vamos dizer, uns 4, 5 scanners para você poder, pelo menos, atender a frota atual, né? Então, a forma de atendimento está cada vez se tornando mais online, ou seja,
você sempre vai ter que ter alguém para poder cuidar do teu WhatsApp, ou se você tiver um site, sempre vai ter que ter alguém para poder fazer o atendimento do teu site. Porque hoje em dia as pessoas não têm muito tempo, então elas querem quanto mais rápido a resposta, quanto mais interativo, melhor. Então tá, então vamos para uma breve análise, né, sobre o mercado e a concorrência. É fundamental você saber o que o teu concorrente está fazendo de diferente. Porque, por exemplo, se ele está fazendo uma promoção, que tipo de promoção que se ele tem alguma promoção direcionada para algum produto ou para algum serviço. Então, esse tipo de análise, de entender o que o teu concorrente está fazendo, é fundamental para o teu negócio. Outra coisa que é importante, você costuma leiloar o seu serviço? Porque já aconteceu, por exemplo, de cliente chegar na oficina com 3, 4 orçamentos e, né, brigando por preço. Mas você pode ter certeza que esse cliente que está brigando por preço ali por às vezes 10, 50 reais que seja, esse cliente às vezes vai dar mais problema, porque às vezes ele não vai conseguir resolver o problema que ele espera resolver, porque às vezes o diagnóstico de uma mecânica é diferente do seu. Então, às vezes, ele vem com esse orçamento e você não vai conseguir resolver o problema dele. E daí, às vezes, ele sair falando bem da tua mecânica, falando bem do teu serviço, ele vai falar mal. Então, brigar por preço, às vezes, não é uma boa saída. Você sabe quem são os seus concorrentes? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus clientes, porque o que acontece? Se você não sabe quem são os seus concorrentes, fica difícil você querer disputar os clientes, né? Porque, por exemplo, o teu cliente é o perfil de cliente que tem um carro híbrido, que tem um carro importado, ou é um carro mais clássico, um carro mais popular, um carro mais usado, seminovo, né? Manual, né? Então, assim, tudo isso interfere no perfil do teu cliente e no perfil do teu atendimento também, né? Então, é necessário você saber distinguir quem que é seu concorrente. Então, você sabendo quem é teu concorrente, você estando bem colocado no seu mercado, como que você vai fazer para você se destacar? Então, você vai ter que se diferenciar, né? Então, como que você faz para se diferenciar? Você tem que ter clareza na comunicação verbal e visual. O que seria isso? Você tem que explicar muito bem para o teu cliente e, muitas vezes, levar o teu cliente até o local ali para poder explicar qual a peça que é, qual que é a função daquela peça, né? Mostrar para ele os pontos favoráveis dele arrumar o carro dele. Também na questão clareza da comunicação verbal e visual, você tem que ter na tua recepção tudo muito bem comunicado, tudo muito bem explicado, né? Principalmente questão de preços e pagamentos. Oferecer serviços diferenciados. O que seria isso? Então, por exemplo, a pessoa deixou o carro ali para poder fazer uma manutenção, ficou 2 dias o carro. Seria muito bom ele receber o carro limpo, né? Às vezes bater só um ar ali, ou então às vezes passar um paninho assim em cima do motor, não precisa lavar o motor, mas só tirar aquele pó por cima ali já dá uma outra cara. Fazer um anti-ruído nas portas, passar um desgrimpante, fazer a calimbragem dos pneus e do step, fazer verificação dos itens de segurança e também oferecer muitas vezes o leve trás, né? Que às vezes a pessoa, né, pode pegar um Uber e tal. Lógico, tudo isso você vai incluir no seu serviço, mas ele, assim, ele vai ter uma comodidade. Ele não vai estar discutindo com você R$ 100 a mais, R$ 50 a mais por causa de todos esses serviços que você está agregando, entendeu? Se você oferecer isso, ele vai ver isso com bons olhos. Então, com toda certeza, ele vai gostar. Outra coisa que é fundamental, usar uma boa linha de produtos. Tem muitos clientes que pensam assim, muitos clientes não, muitos mecânicos que pensavam usar o mais barato para dar mais lucro, né? E às vezes não, às vezes você tem que usar um produto melhor, porque é o que vai fazer diferença para o teu cliente, né? Formas de pagamento. É fundamental você oferecer uma forma de pagamento que seja flexível e vantajosa, mas sempre deixe claro para o teu cliente. Por exemplo, cartão de crédito
ou você faz, por exemplo, em 6 vezes, ou você faz à vista no Pix ou dinheiro em 10% de desconto. Ah, vai ter aquele cliente que vai falar para você, ah, não, mas poxa, você faz para mim aí no crédito em 6 vezes me dá 10%? Não, amigo, é dessa forma que a gente trabalha. Por que que eu digo isso? Por que que eu sempre deixo claro para o cliente quando a gente faz esse tipo de atendimento? Por causa que não existe um milagre, né? Você só está tirando a taxa de cartão ali para o cliente. Mas ele tem a opção de dividir em 6 vezes, se ele quiser. Para ele vai ser bom. Então, faça em 6 vezes, mas ele não vai ter os 10% de desconto, né? Outra coisa que é fundamental, evite boleto, evite caderninho, evite qualquer outra forma de pagamento que possa se tornar um problema para a tua empresa, né? Que ele não vai ter nenhum tipo de garantia de recebimento. Por mais que você tenha um boleto da empresa que você pode protestar, isso aí é um problema que você vai ter que pedir para o teu financeiro ir lá no cartório e vai tirar o teu financeiro, né, do trabalho, e isso acaba atrapalhando toda a rotina de trabalho da tua equipe. Então, eu não recomendo. Tenha clareza e compromisso na solução do problema. O que acontece? Muitas vezes é um trabalho difícil? Mas deixa claro para o teu cliente que vai demorar, às vezes o cliente tem aquela pressa para receber o carro em 2, 3 dias. Sim, mas se é um serviço que você precisa entregar para daqui a uma semana, deixa claro para ele, sabe? Por quê? Porque se você entregar antes, ele vai ficar super feliz. Agora, se você entregar nos 7 dias, ele vai entender, né? Então, deixe sempre claro isso para ele. E dessa forma você vai acabar conquistando a confiança do cliente. Isso é fundamental. Mostre o problema e explique da melhor forma possível. Deixe claro os prós e contras. Porque o que acontece? Muitas vezes o cliente ele chega ali, ele quer só fazer aquela... me fugiu a palavra agora, mas aquele desgaste que faz ali do disco de freio, assim, só para poder reaproveitar e andar um pouquinho mais. Mas isso não é tão seguro quando você trocar o tambor, o disco de freio, né? Isso não é tão seguro. Então, o certo é você falar para o cliente, olha, existe essa forma que alguns profissionais fazem? Existe, mas você tem que entender que o freio é uma segurança para a sua vida e da sua família, né? Então, isso você tem que deixar claro para ele. E até porque você, como profissional, você é responsável por isso. Então, é fundamental você se colocar numa posição de responsável. Tenha empatia e perceba também qual é a situação do cliente. Por exemplo, chega o cliente, você sabe que ele está numa situação financeira que não está muito favorável. Então, a tua função também como mecânico, né, como proprietário de oficina, é dar uma solução para ele que consiga se encaixar dentro do orçamento. Muitas vezes você tem que analisar, bom, se ele não pode fazer todas essas trocas, o que é principal para o carro e para a segurança do carro, né? Então é fundamental você deixar isso bem claro para o seu cliente. Como ter reconhecimento e melhorar a percepção dos clientes em relação à sua empresa, né? Você tem que gerar um valor, né? Você tem que gerar um valor para a sua empresa através da experiência profissional da sua equipe e principalmente sua como gestor. Então, eu sempre tenho que deixar claro para o teu cliente que a tua equipe é bem qualificada, que é bem preparada e está pronto para resolver o problema dele. Então, isso vai acabar trazendo mais confiança, vai acabar mostrando para ele que isso é um serviço que vale o custo que você vai cobrar dele. Tenha parcerias estratégicas, né? Então, o que acontece? Muitas mecânicas não trabalham com a parte de módulo, né? Então, acaba, não, mas eu não faço a parte de módulo e tal. Isso é um problema, sim, é um problema, mas se você tiver um parceiro que trabalhe com essa parte de módulo, eu só estou dando exemplo do módulo, mas isso pode ser para ar-condicionado, tem muita oficina que não trabalha com a parte de ar-condicionado, ou outras oficinas que não trabalham com tipos de câmbio automático, por exemplo, BMW, enfim, é fundamental você conhecer o mercado e é fundamental você fazer essa parceria, porque isso é estratégia para o teu negócio, né? Então, muitas vezes você consegue fazer algum tipo de parceria que é benéfica para você e para o teu parceiro.
Comunique-se. Então, você tem o teu negócio, você tem que falar de uma forma que seja compreensível, né? Então, muitas vezes o mecânico fala de uma forma muito técnica, né? E a pessoa, ela é leiga, ela não sabe, ela não entende. Então, tenha calma, tenha paciência, explique, né, detalhadamente que ela vai compreender e vai te dar razão também. Valorize sua imagem. Então, aqui estão alguns tópicos que são fundamentais para o sucesso da tua imagem, né? Então, o nome não é imagem, mas é o nome, é a marca, né? Então, um nome bem elaborado, de fácil leitura, ele ajuda a lembrança da marca. Então, por exemplo, se você faz um nome muito complexo, é difícil da pessoa lembrar, né? Então, isso acaba até dificultando, às vezes, numa indicação. Ah, qual que é a mecânica que você leva? Eu não consigo lembrar o nome, mas é em tal lugar. Então, acaba sendo meio complicado, entende? Identidade visual. Marcas consistentes transmitem mais segurança. O que quer dizer isso? Então, se você tem uma marca que seja bem elaborada, seja profissional, isso também vai transmitir credibilidade para o seu negócio, né? Fachada. A primeira impressão é que fica. Se você passa numa oficina mecânica que está tudo desorganizado, bagunçado, sujo, isso não dá uma boa impressão de serviço, né? Então, da mesma forma que se vocês forem, por exemplo, numa lanchonete, num restaurante que está sujo, né? É a mesma coisa, você também vai ficar, né, com o pé atrás, até que ponto que é boa a comida, né? Enfim, a fachada e a ambientação é fundamental para a credibilidade do local. Placas de identificação, né? Então, por exemplo, almoxarifado, banheiro, escritório, né? Sempre ter aquela placa de identificação. Isso demonstra uma organização e clareza, né, na comunicação. Iluminação. A iluminação, ela cria um ambiente único. Por exemplo, existem muitas mecânicas que ela tem uma iluminação única. Se você entra na mecânica, ela é toda iluminada. E também existem mecânicas mais customizadas que elas têm já aqueles spots, que ela fica em cima do carro, que ela fica direcionada para o motor ou muitas vezes embaixo, né? Para ela poder dar uma ambientação diferenciada. Limpeza, isso demonstra zelo, cuidado e respeito, né? Então, é igual casa, né? Você vai entrar na casa de alguém, ela tá uma casa desorganizada, qual é a impressão que você tem? É a mesma coisa do teu negócio. Uniforme. Os seus funcionários se sentem parte do seu projeto. É fundamental, assim, que teus funcionários tenham o teu uniforme, porque é um padrão. E eles também eles vão se sentir, né, da empresa. Então, isso é fundamental. Online. Tome cuidado da comunicação através das suas redes sociais, do Google, tem que olhar as avaliações, tem que responder as avaliações, tem que dar o feedback. O site, então, o site ele transmite credibilidade. Quando você procura no Google, se a pessoa tem o site, com toda certeza ela vai te encarar como uma empresa muito mais profissional e vai te dar uma credibilidade muito maior. Então, isso é fundamental para o seu negócio. Valorizar os funcionários é uma questão simplesmente fundamental para o sucesso do teu negócio, né? Por quê? Se você tem um funcionário bem qualificado, que está em constante atualização, ele provavelmente vai conseguir resolver muito mais problemas que vão aparecer na sua oficina, né? Então, ele acaba se tornando um funcionário muito mais valioso. Faça reuniões para deixar claro quais são os objetivos da empresa. Uma empresa bem alinhada é uma empresa que tem um resultado muito mais fácil de ser mensurado, que tem muito mais fácil, que é muito mais fácil de você poder cobrar a responsabilidade de uma pessoa ou de outra, né? Quando você consegue deixar tudo alinhado, acaba tendo uma conversa em que todos vão saber o tom que você quer chegar. E principalmente tenha confiança mútua. Então, assim, se o teu funcionário diz para você que o problema é aquele, você tem que confiar nele, mas você só vai conseguir confiar se você souber qual é a capacidade profissional dele. Então, por isso que, como gestor, você tem que investir no funcionário. Algumas dicas para a sua empresa. Agora é fundamental vocês prestarem atenção.
Análise de mercado. Quando a gente pensa em análise de mercado, é uma análise assim, que você vai ter que fazer constantemente. Então, você vai ter que identificar quem são seus concorrentes e como eles se comunicam através das redes sociais, através da fachada, através de todos os pontos de contato que ele possa ter. Ou é um panfleto, às vezes, se você souber de alguma rádio que ele está anunciando, enfim. Quanto mais você souber do seu cliente, do seu concorrente, melhor. Procure saber quais são os diferenciais do serviço que ele oferece. Por exemplo, você faz geometria normal e o teu concorrente faz geometria 3D. Isso é um diferencial? Pode-se considerar que sim, mas em alguns casos dizem que não funciona. Enfim, isso é uma questão muito técnica, né? Mas é um diferencial. Procure se informar a respeito dos preços, né? Então, o que acontece? O teu concorrente está cobrando R$ 150 a hora, você está cobrando 200, o outro está cobrando 90, tem alguma coisa muito estranha, né? Então, você tem que entender o porquê que um está cobrando tão a mais e o outro está cobrando tão a menos, né? Busque novidades através de pesquisa, através de conversas com outras pessoas do mercado, que isso vai acabar ajudando o teu negócio também. Tem uma identidade visual profissional, né? Então, o que acontece? Você ter uma identidade visual, ter uma marca, ter uma logo, ter uma fachada bem elaborada, dá um outro aspecto para o seu negócio. Ele evidencia muito mais a tua credibilidade, né? Sempre tem o teu nome em evidência e o seu serviço oferecido em segundo plano, porque o que tem que bater ali é o teu nome, né? Então, quem tem que memorizar ali é o nome. O cartão de visitas, ele tem que ser objetivo. O que acontece? Muitas vezes eu já vi assim, oficinas oferecendo assim, trocentos serviços e ainda colocando lá promoção. Isso em um cartão de visitas. Então tem que ter claro que o cartão de visitas ele não é um panfleto, ele só é um meio de contato para a pessoa lembrar de você, né? Tem uma fachada chamativa, mas que seja harmônica. Também não é pensar que a tua fachada é um tabloide ali, que você vai colocar 1000 promoções. Isso não funciona. A tua fachada ela tem que ser clara, ela tem que dizer qual é o teu nome, o que você oferece, qual é o teu telefone para contato e o teu site só, né? O teu serviço tem que ser colocado, sim, mas procure fazer de uma forma que seja harmônica, né? Se você tem um carro da empresa para poder fazer socorro, muitas vezes você tem um carro que você vai lá para fazer uma ligação ou fazer algum outro tipo de socorro, então tem esse carro com uma comunicação visual, tem esse carro com uma plotagem para poder fazer a divulgação. Carro na rua é divulgação, divulgação é impacto da marca para poder gerar lembrança de marca, para poder gerar outros negócios. Na tua recepção, é fundamental ter informativos bem claros e bem escritos, porque se você não tiver isso, o que vai acontecer? Você vai acabar tendo problema da pessoa não entender o que você quer passar para ela, né? Então, eu acabei falando um pouco a respeito do cuidado da marca e juntei os assuntos. Mas é isso. O cuidado com a marca é isso. Você vai ter que sempre procurar cuidar para que todos os clientes entendam aquilo que você quer passar e de uma forma muito clara, muito dinâmica e muito transparente. Objetivos de marketing, né? Então, o que acontece? Muitos clientes chegam para mim e perguntam assim, Ricardo, o que que eu posso fazer com relação ao marketing, né? Quanto que eu vou investir e tal? Uma empresa, ela tem que sempre ter um valor mínimo e um valor médio, né? Uma empresa pequena gira entre 3 e 10% do faturamento bruto, né? Então, por exemplo, de 100 mil, 3 mil a 10 mil você vai investir em marketing.
Então, é fundamental ter essa noção de quanto que você tem que investir para você poder criar os objetivos de marketing. O que seria isso? Por exemplo, eu vou fazer uma promoção, vou fazer um sorteio, sei lá, vou sortear um jogo de pneus, vai custar R$ 1.200. Da onde que você vai tirar isso? Daquele valor que você tem naquele já direcionado, né? Para o marketing. Criação de conteúdo. Essa parte é fundamental para vocês. O que é a criação de conteúdo, né? A criação de conteúdo para você fazer para redes sociais é basicamente você tornar a tua rotina da oficina uma informação, um conteúdo. Então, por exemplo, chegou, por exemplo, um Fusca, né? Você pegar e mostrar um Fusca relíquia. Para muita gente não vai ter valor nenhum, mas para muita gente que é amante de Fusca, vai adorar aquele conteúdo. Da mesma forma que se você pegar, por exemplo, uma BMW chipada, enfim, que tem 300 mil cavalos de potência, também vai ter um outro perfil. Só que o que é bacana? O público entender que você vai poder atender desde o Fusca até um carro importado, né? Então isso aí ele já acaba entendendo, né? É importante você dar dicas, né? Sempre explicar, por exemplo, falando da questão da troca de óleo, né? Muitas pessoas pensam que troca de óleo só é feita com a quilometragem, mas tem também pelo tempo. Então, só nisso aí já é um conteúdo. Ou então, por exemplo, pastilha de freio, enfim, tem cada detalhezinho do carro já é um conteúdo, né? É fundamental isso, por causa que você acaba ganhando credibilidade e engajamento, né? Então, o que seria isso? As pessoas acabam tendo um interesse naquilo que você está oferecendo, né? Baseado no que você tem para investir, crie estratégias focadas nos objetivos. Por exemplo, se você tem como objetivo aumentar o reconhecimento de marca, então é fundamental você investir no Facebook, no Instagram, né? Agora, se o teu objetivo é criar uma divulgação focada em retorno para aquelas pessoas que realmente estão pesquisando uma solução, então é Google. Então, você tem que saber como criar conteúdos para cada rede especificamente, né? Que mais? Fazer parcerias, por exemplo, se você trabalha com um tipo de mecânica, é fundamental você, por exemplo, se procurar algum influencer, alguém que seja ter um bom engajamento do perfil para você poder fazer parcerias, né? Não adianta você pegar fazer uma parceria com alguém que tem 300, 400 seguidores, né? Então, você tem que procurar alguém que realmente é influente e, principalmente, o teu negócio é um negócio local. Não fique pensando assim, eu vou pegar aquela pessoa que tem 100 mil. Tá, mas é 100 mil onde, né? Então, você tem que pensar o seguinte, você tem que pegar uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que trabalha em rádio, né, que faz um programa local, né, sei lá, um programa policial local de São José dos Pinhais. Tem lá o José, enfim, o seu José. Ele faz um programa policial e ele tem também um perfil no Instagram. Esse é um perfil bacana, por causa que ele tem bastante engajamento local. Então, isso é uma pessoa interessante que daria para pensar em algum tipo de parceria, né? Fazer um trabalho também, por exemplo, para datas comemorativas. Então, por exemplo, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, tudo isso aí são oportunidades que você pode criar campanhas específicas para o teu público. Não sei como que é o banco de dados de vocês. Então, por exemplo, chegou um carro, você fez o cadastro do cliente, tem data de aniversário, né, isso aí é um banco de dados. Então, é fundamental você ter, por exemplo, a data de aniversário do seu cliente para você poder falar para ele que tem um desconto exclusivo da semana, né? Então, é bem bacana você também ter esse cuidado. Feche boas parcerias, né? Então, o que acontece? Na mecânica que eu fiz o trabalho, a gente acabou entrando no núcleo de mecânicas aqui da cidade, né? O que aconteceu? Aconteceu aquilo que eu falei bem no começo. Então, por exemplo, tem vários tipos de carro
que os outros mecânicos não atendem. Por exemplo, eles não têm algum tipo de scanner que possa identificar o problema mais aprofundado e tal, e acabam mandando para essa mecânica. Então, assim, quando essa mecânica também tem algum outro problema que não consegue resolver, também indica para o outro. Ou seja, é um ganha-ganha. Você nunca vai perder negócio, por causa que se o teu parceiro tem um problema para resolver, ele sabe que você vai conseguir resolver, ele vai passar para você. Então, fora isso, o núcleo também ajuda em questões competitivas. Então, por exemplo, você precisa de um auxílio jurídico, né? Ou precisa até um auxílio de marketing, alguma coisa, qualquer coisa em negociação em várias pessoas acaba sendo muito mais vantajosa, né? Então, foi muito bom a mecânica fazer parte do núcleo, que ajudou bastante. Agora eu vou falar um pouco do caso da automecânica Bosch, que é a mecânica do solo, e eu vou falar para vocês os problemas que a gente teve, né? Então, assim, o que são os problemas organizacionais que a gente teve? Então, a gente teve um problema muito grave na parte de comunicação. Então, faltava uma clareza no objetivo, né? Então, não tinha o gestor que falava, olha, eu preciso que vocês façam isso, façam aquilo, né? Então, a gente começou a fazer o quê? Identificar que uma reunião faria diferença. Não tinha um padrão no atendimento. Então, o que acontece? Se você não tem um padrão, acaba atrapalhando todo o resto do funcionamento da empresa, né? E tinha um checklist, mas não era um checklist tão elaborado. E outra coisa, é fundamental fazer o checklist para você poder evitar problemas futuros, né? O orçamento era muito baseado no achômetro, que o mecânico tinha uma experiência com, por exemplo, tinha experiência com Gol, né? Mas não tinha experiência com um Jeep Renegade. Então, por exemplo, ele acertava o tempo para fazer a troca de suspensão, por exemplo, de um Gol, mas ele não acertava o tempo de troca de um Jeep Renegade, né? Então, a gente acabou identificando esse problema. Para isso, a gente conseguiu fazer as soluções. Então, quando a gente faz a análise dos problemas, a gente acaba criando as soluções. Então, a primeira solução que a gente criou foi a questão da reunião mensal, para a gente poder fazer o alinhamento da empresa, né? Porque sem o alinhamento, todo mundo fica perdido. O checklist. O sistema de checklist ele foi refeito para a gente poder ter realmente um cuidado para poder fazer toda a verificação do carro, né, visual e interna, né, na frente do cliente, para poder evitar, por exemplo, que o cliente falasse que tinha um risco ou uma lanterna quebrada, alguma coisa nesse sentido, para evitar um problema para nós e para o cliente. Eu não sei se vocês conhecem o sistema Tempário, mas isso aqui foi o que mudou toda a estratégia da empresa. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, assim, o Tempário é um sistema muito barato e ele é muito eficaz. Por exemplo, igual eu estava dando o exemplo da Jeep Renegade. Então, vamos supor que o mecânico não tenha a experiência, né? Ele vai olhar o sistema ali, ele vai falar, vai demorar 2 horas. Só que daí você entra num tempário e vai ver que precisa 6 horas. Por quê? Por causa que a própria Chrysler, ela pega e coloca ali no sistema do tempário qual que é o tempo médio que a pessoa leva para poder fazer a troca do sistema de amortecimento do Jeep. Ou seja, o tempário, ele pega e fala para você qual é o tempo exato, ou o mais próximo do exato, para você fazer a execução do serviço. Então, o que acontece? Isso acaba se tornando muito mais profissional o teu serviço e é importante as outras mecânicas também estarem usando, porque você pode até brigar pelo preço, mas pelo tempo vocês vão estar sempre falando a mesma língua, porque né, isso aí é fundamental, porque chega lá o cliente e fala, mas é por causa que o fulano falou que faz em 2 horas, você está me falando em 6. E aí você vai falar para ele, não, peraí, a gente tem aqui um sistema que é da própria, que a fabricante passa para eles
o tempo exato. Então, assim, está se baseando no que o fabricante diz. Então, não é no achômetro, né? Então, isso dá muito mais credibilidade. Problemas do marketing, né? A gente teve outras questões que é em relação ao marketing. Então, a gente não tinha identidade visual, a gente não tinha cuidado com a fachada, o Instagram e o Facebook também não era atualizado constantemente, não tinha parte promocional, né, de divulgação, também não tinha um site atualizado, tinha um site, mas era bem desatualizado. Enfim, não tinha um marketing da forma que precisaria ter, né? Então, aqui é o antes e depois da oficina. Essa aqui era a oficina antes. Então, o que acontecia? Como a oficina ela era parceira da Bosch Car Service, muita gente vinha procurando coisas da Bosch. Inclusive, uma vez um cliente veio com uma furadeira querendo assistência, por causa que ele viu que era Bosch, mas ele não viu que era para carro, né? Então, a gente teve alguns problemas relacionados a isso, porque a gente tem que ter uma prioridade visual na oficina, né? Então, não tinha uma identidade. Aí, a gente fez a reformulação, a gente criou uma identidade para a marca, a gente criou uma fachada que realmente a gente tinha uma atenção totalmente diferente. Então, a gente colocou bem grande ali automecânica, para de longe a pessoa perceber o que era o serviço, a marca nova e o selo do tempo, né, que seria desde 1990. Também isso passa credibilidade pela tradição que tem. O telefone em destaque e outra coisa, o escrito recepção, porque muitas vezes os clientes chegavam e entravam direto ali na oficina. E não era essa a intenção é que eles sejam recepcionados. Então, acabou ajudando bastante ali essa questão. Soluções para o marketing. Então, aqui ficou a reformulação a criação da marca, né? Então, a gente deu um destaque no B. A ideia é que a pessoa visse um V8, né? E, ao mesmo tempo, a ideia da asa, que é para poder passar aquela ideia de força, de velocidade. A tipologia utilizada é uma tipologia que tem uma personalidade bem forte, né? Pelo próprio nome Bosch, esse seu nome bem forte, e o nome do serviço em cima, né? A criação da fachada, então, como vocês podem verificar ali, o serviço do Bosch Car Service foi para baixo. Foi uma briga com a Bosch, porque eles não estavam querendo aceitar, mas, no final dos contos, a gente conseguiu negociar e ficou dessa forma. A gente colocou também ali a questão do serviço numa outra lateral, né? Então, dando destaque para os principais serviços que davam fluxo, né? Então, para vídeo, óleo, geometria e balanceamento. O site, a gente reformulou todo o site, a gente criou um site que ele é totalmente responsivo, ou seja, ele abre em qualquer plataforma, seja celular, tablet, notebook. Ele tem também um botão de WhatsApp, que é um canal direto. A pessoa clicou e já vai direto para o WhatsApp. A gente criou também um e-mail profissional. Por que da importância do e-mail profissional? Por exemplo, muitas empresas vão negociar com vocês. É muito diferente você receber um e-mail do @gmail do que você receber @suaoficina.com.br. Dá muito mais credibilidade, né? A gente também fez um reposicionamento no Google Meu Negócio. A gente fez o Google Meu Negócio de uma forma profissional. A gente colocou ali todos os detalhes da mecânica, todo o serviço. Então, isso você acaba ganhando colocação no Google. Google Ads. O Google Ads, a gente fez uma campanha local, né, com foco em pesquisas diretas, né, que o objetivo que é? A pessoa está na tua região e está pesquisando sobre mecânica, você tem que estar aparecendo ali para eles na pesquisa, né? Então, esse é o objetivo do Google Ads. A gente também consegue ter muito mais ligações, muito mais acesso ao site, então isso acaba convertendo
no contato via WhatsApp, então é muito bom. Redes sociais, a gente reformulou, né, toda a rede social deles, criou uma identidade, criou um formato de comunicação e também um padrão de comunicação voltada para a informação. A gente criou também a promoção do dia, que isso foi uma coisa bem bacana, que todo dia da semana a gente oferecia algum tipo de benefício, né? Então, por exemplo, faça a troca de óleo e ganhe uma ducha. Por quê? Qual que era o pensamento? Você dando a ducha, o pessoal está voltando no final de semana, ou foi para a praia, ou foi para a serra, serra que a gente diz assim, né? Foi para o campo, daí está cheio de barro, carro, então ganhava uma ducha. Na terça-feira, trocava palheta, ganhava uma geometria. Quarta, enfim, sempre tinha uma promoção e chamava muita atenção e ajudava bastante, porque você acaba sempre linkando outros serviços, né, e vendendo outros produtos também. A parceria B2B, que seria negócio a negócio. Então, o que seria isso? Por exemplo, você tem a tua oficina mecânica, você vai fazer uma parceria com alguma fábrica que tem vários funcionários. Você pode, por exemplo, dar descontos exclusivos para esses funcionários, ou então você pode fazer o serviço de buscar o carro do funcionário lá na empresa. Enfim, dá para criar vários tipos de serviços diferenciados exatamente por essa parceria, né? Quais foram os resultados depois de 7 meses que a gente fez todo esse trabalho? A gente quase dobrou o faturamento em relação ao início do projeto. Então, assim, demorou 7 meses? Demorou, mas a gente quase dobrou o faturamento, porque a gente reformulou a fachada, a gente começou a ter muito mais visibilidade, a gente teve muito mais visibilidade também na internet, isso acabou ajudando absurdamente, porque muita gente veio pela internet. A gente conseguiu manter um crescimento linear. O que seria isso? Por exemplo, meio de mês geralmente é devagar, então a gente fazia campanhas focadas naquele período que a gente sabia que era mais devagar, então a gente conseguia ter um linear. A gente aumentou o reconhecimento de marca e percepção de valor, né? O que seria isso? Então, a pessoa estava reconhecendo a marca já, porque antes, é aquela mecânica em tal lugar, né? Então, agora a pessoa já sabia que era mecânica Borges, né? Reuniões e encontros. Então, o que a gente fez para poder melhorar, né? Então, a gente começou a ter uma reunião mensal. Isso acabou aumentando a produtividade, porque a gente conseguiu ter um retorno dos mecânicos, falando quais eram os problemas que eles percebiam, quais peças estavam dando mais problema. Enfim, a gente conseguiu ter um feedback muito positivo e, a partir disso, ajustar. A gente também conseguiu fazer, através da participação do núcleo das oficinas, algumas parcerias que somaram, conforme eu falei anteriormente. A gente tinha muito problema com relação a módulo, então a gente fechou uma parceria estratégica que é fundamental até hoje para que o negócio tenha sucesso. Por fim, a gente conseguiu aumentar o lucro e, com isso, a gente conseguiu investir em novos equipamentos, em melhorar a estrutura e também, principalmente, no marketing. Por fim, eu acredito assim que nenhuma oficina, da mesma forma que nenhum negócio, ele se mantém sem o marketing, sem a organização e sem parceria, né? Então, é fundamental vocês investirem na imagem, investirem na marca, porque da mesma forma que vocês, como consumidores, vão sempre procurar marca, credibilidade, tradição, diferenciais, inovação. O teu cliente também está procurando isso. Ele está procurando uma empresa que esteja bem atualizada, uma empresa que seja profissional, que seja bem reconhecida, porque é isso que vai fazer ele escolher a sua empresa e não a do seu concorrente. Mas não quer dizer também que o seu concorrente seja, digamos assim, o seu pior inimigo, né?
porque ele pode ser teu parceiro, conforme a gente estava conversando anteriormente, que às vezes ele vai fazer aquilo que você não faz e vice-versa. Gente, estou aberto a perguntas. Show de bola, valeu, Ricardo, muito legal, né? Várias dicas aí para o pessoal poder estar aplicando amanhã lá na oficina e vários insights aí da experiência que ele passou. Então, como ele disse, pessoal, Wesley, Wellington, Alberto, Wagner, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, o momento é agora. Vocês podem tanto abrir o microfone aí e conversar com a gente, né? Ou, se preferirem, escrever ali no chat. O Ricardo está aí à disposição para sanar as dúvidas que, porventura, vocês tenham ficado aí com a fala dele. O Wellington parece que quer falar? Só abre o microfone, o teu está fechado aí, Wellington. Aí. Agora sim. Uhum. Boa noite a todos aí, né? Parabéns pela apresentação, né, Ricardo? Não o conheço pessoalmente, fiquei conhecendo agora através da ASIAP, né? E eu até citei aqui, peço desculpa a todos que eu estava em outra reunião, cheguei agora, mas peguei, talvez você até citou antes a parte ali. O que eu anotei ali, você trabalha só com marketing digital exclusivo para oficinas mecânicas ou não? Não. A minha empresa ela é uma empresa de design estratégico. A gente trabalha com com todas as ferramentas de marketing digital, mas o nosso foco é marca. Certo. E por que vocês esse exemplo de oficinas mecânicas? É porque o meu sogro, na verdade, ele tem uma oficina mecânica há mais de 30 anos. Certo. E ele acabou, assim, nunca investiu na marca e tal, por mais que ele tivesse um excelente serviço, por mais que ele tivesse uma estrutura bem bacana, ele acabava não investindo. E quando eu cheguei na empresa dele, eu falei para ele, poxa, o que você acha de a gente fazer um trabalho diferente? O que você acha de a gente melhorar essa imagem? Ele ficou muito com o pé atrás, mas não sei, não vale a pena, é muito dinheiro, porque uma fachada é investimento, um projeto é investimento, um site é investimento, mas também você tem um retorno, né? Por causa que você acaba, às vezes você fica pensando assim, não vou mudar. Mas acontece, por exemplo, assim, antes a gente tinha carros bons, por exemplo, Jetta, Golf e tal, hoje em dia é Land Rover, é Jaguar. Então, quando você muda o perfil da tua empresa visual, você também muda o perfil do teu público, muitas vezes, né? Sim, não, com certeza. Esse ponto aí. Ele tem aqui no Água Verde, é isso? No Água Verde? Em Jaraguá do Sul, no Em bairro Água Jaraguá. Verde. Isso. Entendi. Em Jaraguá do Sul, não, ótimo. Eu também trabalho no segmento automotivo há mais de 30 anos, né? É a empresa familiar que temos lá. E tudo isso que você citou aí, a parte de investimento, fachada, é excepcional, é excelente e tem que ser feito mesmo. Né? Sem sombra de dúvida mesmo. Só que, obviamente, vários cenários que você colocou ali, parcelamento a longo prazo, isso vai de cada instituição, de cada empresa, né? Que pode abrir esse âmbito, eu posso parcelar em 6 vezes, eu posso parcelar em 8 vezes, que hoje em dia, pelo menos, eu ia perguntar para você, como é que você vê o cenário hoje para as mecânicas? Eu encaro de uma forma muito positiva. O momento atual é muito positivo, mas é positivo principalmente para aquelas mecânicas que já estão com o olhar no futuro, por causa que a gente está, da mesma forma que ninguém esperava que a Covid fosse ficar todo esse tempo que ficou, tem muita mecânica que está achando que não vai ter essa virada de chave para os carros elétricos. E não, o mundo inteiro já está focado nisso aí. Então, assim, eu acredito que as mecânicas que estão procurando se atualizar, que estão investindo em tecnologia, que estão principalmente investindo em mão de obra qualificada, estão bem à frente dos concorrentes. Por exemplo, aqui em Jaraguá do Sul, tem uma mecânica que é concorrente do meu sogro, mas eles têm uma parceria muito boa, que é a ABF. Se vocês quiserem pesquisar sobre a ABF ela é uma mecânica que ela está se tornando referência no Brasil em Tesla, né? Então, assim,
Por que que Jaraguá do Sul assim, tem um foco muito grande em carro elétrico? Por causa que a WEG também já está com projetos. Então, assim, eu acredito muito que a mecânica que focar nisso aí, ela não está fazendo mais que obrigação, mas tem muita mecânica que acho que não vai acontecer, entende? Então, assim, agora falando do momento atual, eu acho que o momento está sendo muito propício, porque a crise acabou travando a indústria automobilística, só que da mesma forma a indústria está se reinventando, né? Ela está criando estratégias. Então, a função da mecânica é pensar como a indústria pensa, porque se você parar no tempo, você vai perder, né? Então, é fundamental você sempre estar procurando informações através dos sites da indústria automobilística, de canais que são fontes seguras, por exemplo, quatro rodas, enfim. Sempre estar de olho em informação, por causa que é isso que vai te ditar para que lado que você tem que ir. E sempre cuidando do teu atendimento, né? Wellington, acho que travou. Acho que travou também. Ele deve estar com problema na internet lá. Bom, daqui ele volta. Show de bola, Ricardo. Wagner, Alberto, Wesley. Alguma pergunta, algum comentário? Vamos aproveitar que acho que o Wellington caiu mesmo. Wesley. Pessoal, então, a dúvida ali que ficou na questão da parte de procurar influencer ali, teria que ser focado na área do ramo automotivo ou poderia ser qualquer influencer ali na área de moda, de comunicação? Na verdade, assim, por se tratar de o teu negócio é um negócio local, certo? Então, você tem que pensar da seguinte forma: quem que influencia muito localmente, né? Porque, por exemplo, assim, vamos pensar assim: eu vou pegar, por exemplo, sei lá, um jogador de futebol do São Paulo. Não tem nada a ver com o teu negócio. Você vai poder, às vezes, atingir um público de massa que não vai converter em muita coisa para você. Digamos assim, lógico, vai pingar alguma coisa, vai, mas às vezes tem investimento muito alto para pouco retorno. Já se você pegar, eu dei o exemplo do radialista, por exemplo, porque é o que me veio à cabeça, mas vamos pensar, sei lá, uma pessoa que tem um trabalho ativo no teu município, que seja, por exemplo, uma pessoa pública, uma pessoa que fala sobre, sei lá, pode ser mesmo esporte ou mesmo carro, alguma pessoa que ela tenha uma relação muito grande com o teu local, entendeu? Por isso que eu dei o exemplo de radialista, porque, por exemplo, o radialista ou mesmo, sei lá, um deputado que seja, um vereador que seja da tua região, ele tem um engajamento muito grande no teu local. Então, você tem que analisar quem que vai influenciar localmente, entende? Não basta você pegar uma pessoa que tem muitos acessos, mas não é interessante para o teu local, porque o teu produto é um produto local. Então, só essa análise que você tem que fazer, entendeu? Sim, entendi. Ricardo, Oi, cortou ali, caiu a minha conexão ali. até que parte que você ouviu? Quase que o finalzinho eu tentei voltar rápido ali. Mas aquilo que você citou é excelente, o que você apresentou foi excelente também. Virado de 2019 para 2021, 2020, nós fizemos toda essa transformação na nossa empresa também. O cenário foi, eu calculo, desses 2 últimos anos, foram os melhores cenários no segmento automotivo. Não tem engajamento de ninguém querer, a quantidade é mínima, é pouca, o pessoal querer se qualificar, estudar, sentar, ver isso aí, infelizmente, em tudo que é segmento também. Essa parte aí, não tem essa qualificação, não tem essa preocupação do empresário. Pode ver o quanto que a SEAP divulgou e quanto nós estamos aqui. Os que estamos aqui são os vencedores, os que fazem diferença. Então, o mercado está excelente no parâmetro aí. E outra coisa que mudou muito também foi a parte dos colaboradores.
Hoje, todos os nossos colaboradores, 100%, são tudo pelo MEI. Todos. Essa foi uma das grandes viradas de chaves para a nossa empresa, na virada de 2019 para 2020, nessa transformação que nós fizemos. O que houve mesmo, teve mais engajamento deles, cumprir horário, de trabalhar mesmo, entende? Vestir a camisa, nessa parte aí. E o que eu tenho percebido também, que está aparecendo muito mais já na parte deles mesmos querendo. Eu já tenho MEI. No início, foi bem dificultoso nós encontrar alguém que queria trabalhar pelo MEI. Hoje não. Hoje já tem muitos que já chegam, eu já tenho MEI. Foi essa que foi a diferença grande que eu senti na nossa empresa nesse período aí. Eu não sei te informar essa questão de contratação, porque já foge da minha área, né? Eu não sei até que ponto que dá para ser contratado um MEI para trabalhar em regime praticamente CLT. Realmente, eu não sei te informar se é bom ou se é ruim, então, mas se está dando certo, se está dentro da lei, ótimo, né? Então... Não, está dentro da lei, foi feito contratos. Isso está sendo... Porque assim, igual a gente sempre tem que pensar, o negócio, ele tem que ser bom, né? Então, Sim. ele tem que ser lucrativo, ele tem que ser sustentável, mas ele tem que estar dentro dos parâmetros da funcionalidade, né? Então, se está tudo ok, está dando certo, ótimo, né? E como que vocês trabalham o marketing da empresa de vocês? Então, toda essa parte que você falou aí de Facebook, de Instagram, marketing, foi dado uma repaginada na empresa lá também, parte de... porque assim, nós trabalhávamos muito com contratos, então a empresa não aparecia, a empresa tem mais de 40 anos na cidade aqui, então, e não aparecia a empresa, na real, porque era só contrato, era governo, e teve essa mudança de público. Então, foi repaginada a fachada, repaginada... a parte de atendimento, os próprios colaboradores hoje que trabalham lá, outra maneira de abordagem ao cliente, né? O segmento de veículos também mudou, porque antes era, lá, todo mundo conhecia lá, mas lá só conserta carro diesel, só carro diesel, então criou uma cultura assim, né? Nessa parte aí. Então já mudamos essa cultura, parte de marketing é semanal já com a programação de 3 meses para frente, nós fazemos Instagram, Facebook, né, cliente. Então, todos esses aspectos que você citou ali, parece que eu estou vendo lá o planejamento que nós fizemos lá. É certinho. E funciona. Exatamente isso aí. Funciona exatamente. Ainda mais no mercado aquecido que nesse segmento está. O que eu vejo muito, o que falta é o dinheiro mesmo. O pessoal faz o essencial. Tem muita mais cotações, né? Fazem muitas cotações e fazem só o essencial. Mas mesmo assim, o mercado está muito bom. Muito bom mesmo. Para quem levanta e vai fazer diferente, né? Para ter um resultado diferente. Aquele que fica esperando, vai continuar esperando. Com certeza. Com certeza. Então, pessoal, ali tem a Suelen também, não sei. Vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem tirar alguma dúvida? Querem alguma ideia? Tá mudo, Oi, Alberto, Tadeu. Só mais uma pergunta, eu não entendi, que eu peguei pela metade. O que é esse núcleo de oficinas? Aí é com a Suelen. Essa é uma iniciativa que você vai fazer parte, Wellington, mas a Suelen já vai falar sobre isso aí logo, logo. Espera só um pouquinho. Tá ok. Eu acredito que a gente já possa fazer, então, a apresentação do núcleo, Suelen, porque acho que o pessoal não tem mais dúvidas, né? Então, vamos falar do núcleo. Bom, pessoal, então, só para encerrar minha participação aqui, esse ali é o meu contato. Se vocês precisarem tirar alguma dúvida, quiserem conversar, ou se precisarem desse material, eu posso enviar para vocês o PDF também. Só tá ali o WhatsApp, né? Sigam no Instagram, no Facebook, por causa que sempre deixo algumas dicas, que às vezes é importante. E conto com a gente, se precisar. Suelen, contigo, cara. Muito obrigado pela presença de vocês. Com certeza vocês já têm algo a mais que os concorrentes e que com certeza essa união aí vai fazer a força para todos vocês
e vai ser excelente para todo mundo. Vocês podem ter certeza. Show de bola. Valeu, Ricardo. Obrigado por compartilhar teu conhecimento com a gente. Espero que o pessoal possa aplicar isso aí amanhã já lá na oficina. E agora a Sueli vai apresentar aí para a gente a iniciativa do Núcleo. Tá joia, boa noite a todos. Obrigada, Ricardo. Excelente apresentação. É difícil resumir, né, Ricardo? Falar em marketing digital e marketing offline em 1 hora, olha, foi vencedor. Realmente é muito assunto para conversar. Até foi interessante a fala do Wellington ali, porque nós temos um número aqui que a SIAP puxou, que são mais de 1.400 CNPJ em São José dos Pinhais, do segmento de vocês. Então, é um segmento de alta representatividade e, automaticamente, é um segmento que fica um pouco escondido, não é, Wellington? Não sei se os empresários estão trabalhando muito, talvez de forma mais sozinhos, ficam mais quietinhos, trabalhando isoladamente, e acaba que nem o próprio empresário consegue entender esses números ou como pode aproveitar isso para o crescimento da própria empresa, né? Por exemplo, a iniciativa, até essa questão que você comentou também dos MEIs, até puxei aqui, dessas mais de 1.400 CNPJs, 70% é MEI. Então, talvez, né, já vem dentro dessa situação que você falou, que foi uma forma de conseguir trazer mais ganhos aí, né? Bom, eu vou falar bem rapidamente para vocês o que é o núcleo setorial, tá? Então, o que acontece? A Associação Comercial, Industrial e Empresarial aqui de São José dos Pinhais, a SIAP, em janeiro do ano passado, nós começamos uma iniciativa de buscar segmentos de referência, como é hoje o segmento de vocês, buscar esses empresários para dentro da nossa casa, né? Que o nosso slogan da SIAP é a casa do empresário, né? E eu não estou falando de grandes empresas, estou falando de MEI, de pequena, de micro, né? Então, qual que é o intuito? A gente entender quais os principais vieses aqui de São José dos Pinhais e buscar e trazer esses empresários para dentro para a gente buscar soluções e ajudar no desenvolvimento das empresas. Então, essa iniciativa começou em janeiro do ano passado. Da data que nós provocamos, o primeiro grupo, até hoje, nós criamos 10 núcleos, tá? Então, como que funciona? Hoje nós temos núcleo de empresários do setor moveleiro, no qual o Homero coordena hoje. Nós temos dos advogados, dos contadores, da mulher empresária, do jovem empresário, da saúde, que os médicos também, né? Eles se veem como médicos, mas não como empresários, então eles estão aprendendo a fazer planilha, o básico, assim, porque realmente dizem, não, eu sou médico, Sueli, mas eu tenho uma empresa, tenho uma clínica, né? Então, preciso aprender a gerir também, diferente do setor. Então, hoje nós temos aí 10 núcleos formatados, então, com várias etapas, né? Então, tem grupos que tem 5, 8 empresas, tem núcleo que já está com quase 40 empresas, então depende muito da maturação aí e a idade, né? O tempo aí que o núcleo se forma. Então, nós fizemos um estudo bem aprofundado do setor de automecânicas, entendemos o setor, né? E verificamos que tem grande potencial dos nossos empresários aqui, indiferente do tamanho da empresa, se unir para potencializar ainda mais, tá? Vamos sempre trabalhar duas grandes linhas, que seria desenvolver a empresa de vocês, tá? Por exemplo, todos os empresários identificaram que marketing digital é o calcanhar de Aquiles, né? De todas as empresas. No lugar, por exemplo, do Wellington contratar uma consultoria, o Tadeu contratar uma consultoria, enfim, o Wesley contratar, todos os empresários chamam ali um Sebrae ou um parceiro, né? E a gente está conseguindo muita coisa sem custo pelo Sebrae, tá? E pelos próprios parceiros, e a gente traz a solução para o núcleo, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. O núcleo moveleiro, que é o nosso bebê, né, que foi o último núcleo que foi criado, todos os empresários vão para uma feira que acontece uma vez por ano no Rio Grande do Sul para buscar tendências, né, o que está acontecendo na parte de imóveis. E todos eles iam sozinhos, né?
Hoje, eles estão lá, inclusive, foi um grupo de empresário que conseguiu melhores valores com preço de hotel, que conseguiu a parte de a ida e volta. Então, assim, eles conseguiram vários benefícios por ter mais pessoas e não estar caminhando sozinho, né? Então, o nosso objetivo aqui é fazer uma primeira conversa com vocês, tá? Convidá-los para participar desse núcleo que está começando hoje, de automecânicas, tá? Para participar não existe custo, tá? Agora começou a cortar a minha internet, não sei se vocês estão ouvindo bem. Deu uma travada? Tá. Ok, claro. Não, ok, não existe custo para você participar. Vocês têm que ser, claro, associados da CIAP, tá? Que hoje a mensalidade está R$ 49,90, a mensalidade mais cara, digamos, né? Que ainda volta para vocês em benefícios e tudo mais. Mas para o núcleo vocês não precisam ter nenhum valor adicional. Nós realizamos 2 reuniões por mês, então nós sentamos com os empresários, ok, fechamos um grupo aqui com 10 empresas. Então, qual que é o melhor horário para vocês? Tem grupo hoje que se reúne às 8 da manhã, tem grupo que se reúne às 8 da noite. Então, a gente decide juntos o melhor horário e as nossas reuniões, assim, variam de 1h30, 2 horas, tá? Então, esse é um primeiro convite. Existem vários outros benefícios de compras coletivas, de consultoria, de networking, né? Porque, vejam bem, hoje no Empreender, nesse projeto, só nesses 10 núcleos, nós temos 160 empresas. Os coordenadores se conversam todo mês, então existe um relacionamento, um network entre os próprios grupos, né? Por exemplo, se eu sou contador e preciso de um advogado, eu vou lá no núcleo de advogados, né? Se eu preciso, hoje está acontecendo, hoje aconteceu, vocês podem entrar no Instagram lá da CIAP, ontem, o Esquadrão da Beleza, que é o núcleo da beleza, promoveu assim, um evento nos estabelecimentos, trouxeram vários parceiros, conseguiram preços melhores, então acontece um movimento do setor. Fora algumas conquistas da categoria, por exemplo, o núcleo de eventos teve muita dificuldade com a pandemia, e eles, via a CIAP, conseguiram aprovar um projeto de lei, né? Então, para o setor. Então, se vocês, assim, identificarem no grupo que existe taxas, tributo, não sei qual é a necessidade de vocês, isso nós vamos descobrir conforme for rodando as reuniões. O que precisar desse apoio, vocês têm a assinatura aí da Associação Comercial e Empresarial junto com vocês. Então, não é um único empresário fazendo uma solicitação, e sim um grupo de empresários com o cartão de visita da Associação Comercial, né? Então, essa realmente é o nosso primeiro evento, né, Homero, de captação aí de algumas empresas do setor. Eu gostaria já de deixar o convite para o dia 23, que é na próxima quarta-feira. Isso, às 8 da manhã, a próxima quarta-feira, 8 horas da manhã, na CIAP, nós vamos reunir alguns empresários para explicar melhor esse projeto, tá? Quais são os benefícios, o que vocês vão ganhar em participar, enfim, tirar as dúvidas, entender ainda mais, né? Porque quem vive o dia a dia do setor são vocês, a gente só traz as ferramentas e técnicas e o apoio para vocês, né? Então, quero deixar o convite aqui para vocês virem conhecer mais. Nós vamos visitar algumas empresas também essa semana. Nós temos alguns associados já que é do setor dentro da CIAP, então nós vamos convidá-los também para essa reunião. Então, a priori, esse grupo ele tem essa iniciativa. Nós, quanto Associação Empresarial e Comercial de São José, a associação forte é um comerciante forte, é um empresário forte. Então, nós só somos fortes se vocês forem fortes. Senão, se vocês forem cada dia fechar as empresas de vocês, nós não existimos, né? Então, essa é a grande iniciativa nossa desse projeto. Ele não é um projeto novo. Aqui na CIAP tem 1 ano, mas a metodologia existe desde 1991 aqui no Brasil, que é uma metodologia que veio da Alemanha, tá? Então, estamos assim, super no caminho, com 160 empresas que já participam, tá? E fica o convite, então, Homero, se você quiser complementar com algo também, o consultor Homero, que está aqui, ele é do Sebrae, consultor de marketing, de planejamento, todos os grupos vai ter um acompanhamento de um consultor, porque muitas vezes a gente entende que o grupo de empresários tem
Fora essa reunião, tem a empresa, tem família, tem colaborador, tem fornecedor, tem 1 milhão de coisas. A gente sabe que o dia de vocês, o tempo de vocês é muito precioso. Então, por isso que todos os grupos são acompanhados por um mentor, por um consultor que vai ajudar a colocar tudo no papel, buscar recursos, buscar valores, enfim, incentivos para o grupo, né? Então, eu quero convidá-los para essa conversa na quarta-feira e espero vê-los, né, lá para a gente conversar melhor e tirar as dúvidas. Passo a palavra, Homero, para você, e desde então agradeço. Com certeza, as empresas que estão aqui hoje, realmente, como o Ricardo disse, já está um passo à frente, porque nós tivemos 25 inscrições, né? Então, a gente sabe que falar é fácil, pagar o preço é diferente, né? Mas agradeço aí a presença de vocês, né, nessa noite de hoje. Muito obrigada. Show, Suelen, obrigado. Então, pessoal, se a gente quer buscar resultados diferentes, a gente tem que participar de coisas diferentes. Então, a iniciativa do Núcleo é uma alternativa para vocês, né, poderem experimentar uma organização coletiva onde vocês compartilham de dores, problemas, desafios comuns, e a gente vai estar junto ajudando vocês a organizar essas ideias e criar uma iniciativa de inteligência coletiva das automecânicas aí de São José dos Pinhais. Então, na quarta-feira de manhã, a gente vai conversar com mais detalhes sobre isso. Então, vou esperar lá o Wellington, o Wesley, o Tadeu, a Wagner, para a gente poder, com mais calma, falar com mais detalhes a respeito dessa iniciativa, que eu tenho certeza que vai fazer a diferença aí na vida da empresa de vocês no próximo ano, daqui 2, 3, 4 anos, né, para a gente buscar resultados diferentes. Essa é uma alternativa que vai trazer muitas ideias e ações para que vocês possam concretizar aí aquilo que vocês buscam para as empresas de vocês. Tá? Então, eu agradeço, né, a atenção de todos vocês aí na noite de hoje, em nome do Sebrae, em nome da ASIAP. Obrigado pelo Ricardo, obrigado, Suelen. E na quarta-feira de manhã a gente vai estar lá conversando todos juntos, na ASIAP, tá bem? Homero. Oi, Homero. Eu tive uma ideia, eu tive uma ideia agora, não foi nada pensado e programado, mas vocês sabem que hoje a Associação Comercial aqui, a ASIAP, tem quase 3.000 associados, então nós temos uma visibilidade muito grande em nossas redes sociais. Então, eu gostaria que quem tiver interesse agora em abrir a câmera para a gente fazer uma foto, eu vou marcar vocês lá no Instagram. Vamos começar fazendo propaganda aqui. Eu estou no celular, está um pouquinho difícil, mas se vocês quiserem anotar o meu WhatsApp e me mandar na sequência o @ de vocês, que daí eu vou marcar a empresa de vocês na postagem para a gente já fazer uma propagandinha, já sair, né, com o pé direito. Homero, você está no computador agora? Eu estou, mas eles não aparecem todos juntos. Tem alguns que ficam escondidinhos. Ricardo, você está conseguindo ver todos? Sim. Sim? Você consegue fazer um print para nós, então? Sim. Agora... Então, até antes de finalizar, fazer essa selfie aí, deixa eu me apresentar e até pedir desculpa por não ter conseguido acompanhar desde o começo. Peguei uma fala ali do Ricardo, depois o Wellington ali, muito bacana o que o Wellington colocou, para incentivar, Wellington, até a questão que você colocou ali, de toda essa repaginada que você deu na tua empresa, isso é de grande valia. A gente não fez igual, mas assim pegou mais ou menos aquilo que você já falou. E a questão do MEI também, a gente fez isso e nos ajudou bastante, sabe? A gente conseguiu dar uma melhor qualidade através de tudo aquilo que a gente fazíamos de gasto para o governo, a gente passou para os colaboradores. Então, deu maior, lógico, foi bom para eles, né? Porque o salário deles aumentou. Então, assim, foi bacana. Gostei, né, da tua fala nesse sentido. E também, assim, nós somos do setor de ferramentaria, né? A gente não é de automecânica e tal, mas assim a gente é bem ligado ao setor de autopeça, né? Então,
quer queira ou não, a gente é ligado a alguma coisa. Por isso que eu fiz questão de, pelo menos no finalzinho, participar aí. Agradeço aí a parte aí da CIAP, do SEBRAE aí, que estão se fazendo com que isso venha acontecer para nos ajudar, porque precisamos disso, né? Matheus, se você precisar da apresentação completa, manda para mim no WhatsApp de teu contato que eu mando para você, daí ela bem detalhada. Tá. No Ricardo, ele gestor de marcas, né? Isso. É o 47997044911, isso, né? Exato. Só Tá. manda um alô ali que daí eu mando. Quem quiser também, daí eu mando para vocês bem completinho. Tá. Tá Mando sim, agradeço, sim. E para finalizar, obrigado aí também ao Vinícius, que é da comunicação lá da CIAP, ele ajudou bastante a gente a realizar esse evento hoje aqui, coordenou lá os esforços para convidar vocês, para fazer os testes. Valeu, Vinícius, aí a força, tá? Sem você, isso aqui também não estaria acontecendo. Então, valeu, Vinícius. Pessoal, imagina, boa muito noite a obrigado. todos. Valeu. Boa noite a todos, então. Bom descanso. Quarta-feira de manhã a gente conversa lá na CIAP. Valeu, Ricardo. Abraço. Valeu, abraço. Tchau.